Libera o áudio, por favor. Segunda sessão ordinária, Câmara Municipal de Maracaí, 3 de março de 2026. Devidamente registradas as presenças eletronicamente e havendo número legal, convido todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura do texto da ementa da ata da sessão anterior. Ementa da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Ementa da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Ata da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Em votação dos senhores vereadores, a ementa da ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Está aberta eletronicamente. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora, primeiramente em discussão, a ata da quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovada por unanimidade de votos. Coloco agora em apreciação dos senhores vereadores. Só um minuto. Coloco agora em apreciação dos senhores vereadores a ementa da ata da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. As votações já foram lançadas, aprovado por unanimidade de votos. Peço agora que a senhora secretária faça a leitura dos papéis do expediente. Papéis do expediente. Projeto de Lei número 009/2026, de 25 de fevereiro de 2026. Legislativo. Dispõe sobre a inclusão da festa de Santo Reis no calendário oficial de eventos do município de Maracaí, São Paulo, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 015 de 2026, de 14 de fevereiro de 2026, é do Executivo e dispõe sobre a alteração do artigo 5º da Lei Municipal número 1881, de 20 de março de 2013, e institui o programa Frente de Assistência ao Trabalhador e dá outras providências. Projeto de Lei 010/2026, de 25 de fevereiro de 2026, é do Legislativo. Ementa. Institui o programa Março Mulher Forte no município de Maracaí, São Paulo, e dá outras providências. Projeto de Lei número 011/2026, de 25 de fevereiro de 2026, Legislativo. Ementa. Institui o programa Rede Mulher Protegida no município de Maracaí, São Paulo, e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento 019 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, após aprovação, mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito, para que forneça a essa edilidade informações a respeito das obras de recapeamento e pavimentação asfáltica nas vias do bairro Primavera 2.
Senhores, os requerimentos e indicações que foram extensos, a primeira secretária vai ler apenas a ementa. Caso algum requerimento ou indicação, isso serve não para essa sessão, mas vamos adotar como princípio para todas, até como precedente regimental. Quando o vereador achar que é importante, interessante a leitura na íntegra, peço que, antes da primeira secretária começar a leitura, só registrar para ela que precisa, é importantíssimo e imprescindível a leitura na íntegra. Combinados? Então, Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2026, Maria Eduarda Manzoni Garcia, vereadora. Requerimento 020/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta edilidade se existe a possibilidade da disponibilização do centro esportivo José de Almeida, piscina municipal, para a prática de natação dos munícipes que já possuam conhecimento na modalidade, especialmente em horários ociosos do espaço público. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Maria Eduarda Manzoni Garcia, vereadora. Requerimento 021/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a cedilidade se existe possibilidade de viabilizar junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a realização dos serviços de tapa-buracos à Rua Marginal, esquina com a Rua Oscar Rose, no distrito de Santa Cruz da Boa Vista. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Celso Leal Barbosa, vereador. Requerimento 022 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que este, através de suas competentes secretarias municipais, principalmente a de Agricultura e Meio Ambiente, realize o serviço de manutenção e empedramento da estrada MRC 153, no trecho que liga a ponte do Rio Capivara até o viaduto Fioravante Sinaide, na rodovia Raposo Tavares. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, requerimento 023/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe essa edilidade se existe possibilidade de viabilizar junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a reforma dos rebocos do Ginásio Municipal de Esportes João Batista Custódio, João Negrinho, de Maracaí. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2026, Benedito Prazer, vereador. Requerimento 024/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, considerando os documentos de iniciativa do subscritor, vereador Tiago Vasselli, já encaminhados à prefeitura municipal, promova a adoção das providências necessárias junto aos órgãos competentes, visando a realização das seguintes melhorias na rodovia Michel Lambe, no trecho compreendido entre o município de Maracaí, passando pelo distrito de Santa Cruz da Boa Vista, até o distrito de São José das Laranjeiras. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Thiago Vasselli Martins, vereador. Requerimento 025/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor Paulo Eduardo da Silva, prefeito municipal, solicitando melhoria nos campos dos sites municipais. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Thiago Vasselli Martins, vereador. Requerimento 026/2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Eduardo da Silva, para que, considerando os documentos de iniciativa do subscritor, vereador Tiago Vasselli Martins, já encaminhados à Prefeitura Municipal, solicitar providências da administração municipal no bairro Primavera,
em razão de demandas recorrentes da população relacionadas à conservação urbana, segurança, mobilidade e infraestrutura viária. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Tiago Vacelli Martins, vereador. Requerimento 027 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, após aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com suas competentes secretarias municipais, informem se existe algum cronograma de planejamento para a colocação de guias e sarjetas na realização dos serviços de recapeamentos da Avenida Rio Grandense, do distrito de São José das Laranjeiras. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Requerimento 028 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, após aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com suas competentes secretarias municipais, informe esta edilidade se já tem algum cronograma ou se existe a possibilidade de efetuar a colocação de tubos para servo da via pública, colocação de guias e sarjetas e asfaltamento à Rua Samuel de Souza, no distrito de Santa Cruz da Boa Vista. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Requerimento 029 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, após aprovação, mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe esta edilidade se existe possibilidade de realizar estudos visando a alteração do artigo 36 da Lei Complementar 080/2009, Código de Polícias, com atualização do valor da multa por descarte irregular de resíduos em vias públicas, definição de dias de coleta e vedação da penalidade em caso de falha na prestação do serviço público. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Requerimento 030 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, após aprovação, mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, através de suas secretarias competentes, informe esta edilidade acerca da organização e funcionamento do setor de limpeza pública do município. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Requerimento 031 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, após aprovação, mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe esta Casa de Leis acerca da reiteração do ofício número 14/2025, datado de 4 de novembro de 2025, que solicitou informações sobre a possibilidade de disponibilização do curso de jardinagem por meio do ganha-tempo, em parceria com a plataforma Trampolim. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Requerimento 032 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, após aprovação, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo informe esta edilidade referentes gastos com combustível da frota municipal. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Requerimento 033 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, após aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe essa edilidade referentes à frota municipal. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Requerimento 034 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, e após a aprovação, o mesmo seja enviado ao senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta edilidade as informações relacionadas à unidade básica de saúde do distrito de Santa Cruz da Boa Vista. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Requerimento 035 de 2026. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental,
após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta entidade se existe a possibilidade de viabilizar junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a colocação de grades ou alambrados ao entorno da UBS, Unidade Básica de Saúde, Valdo Camargo, no Jardim Primavera. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Sônia Maria Palveiro Rocha, vereadora. Indicações. Indicação número 03 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Eduardo da Silva para que viabilize junto aos setores competentes da administração municipal, em especial as secretarias de Educação, Transporte e Trânsito, seja instituída a revisão anual das rotas do transporte escolar, a ser realizada antes do início de cada ano letivo, com a devida avaliação técnica, redefinição dos trajetos e demarcação adequada dos pontos de embarque e desembarque dos estudantes. Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Indicação número 022 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize estudos junto às competentes secretarias municipais visando a implantação da modalidade esportiva de kickboxing como atividade esportiva oficial do município por meio do Departamento Secretaria de Esportes. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Maria Eduarda Manzoni Garcia, vereadora. Indicação 023 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a realização dos serviços de roçagem do mato e poda dos galhos das árvores existentes na mata do lado da calçada localizada no bairro Jardim Europa, visando garantir melhores condições de circulação e segurança de pedestres. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Maria Eduarda Manzoni Garcia, vereadora. Indicação 024 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize estudos junto às suas competentes secretarias municipais, visando a disponibilização de cursos de costura, bordado e artesanato nos distritos Santa Cruz da Boa Vista e São José das Laranjeiras. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Indicação 025 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos, a limpeza e conserto da galeria localizada em frente ao restaurante IP, a Avenida José Bonifácio, que se encontra entupida e afundando. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2026, Benedito Prazer, vereador. Indicação 026 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor Paulo Eduardo da Silva, prefeito municipal, para que, considerando documentos já protocolados pelo subsecretor Tiago Vasselli Martins, promova a implantação de sarjetão na esquina a Rua Padre Carlos Dietz com a Rua Coronel Azerias Ribeiro, local conhecido como Alto da Vila Nova, neste município. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Tiago Vasselli Martins, vereador. Indicação 027 de 2026. Indico ao excelentíssimo senhor Paulo Eduardo da Silva, prefeito municipal, para que, considerando documentos já protocolados pelo subscritor Tiago Vasselli Martins, solicitar providências da administração pública municipal quanto à fiscalização e adoção das medidas cabíveis em relação a veículos abandonados em vias públicas em conformidade com o disposto na Lei Ordinária Municipal número 2.826, de 9 de junho de 2025, especificamente. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Tiago Vasselli Martins, vereador. Indicação 028 de 2026. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo Eduardo da Silva, para que, considerando documentos já entregues e já protocolados pelo subscritor Tiago Vasselli Martins, sejam adotadas providências necessárias visando a realização de serviços de roçagem, limpeza dos acostamentos e desobstrução de sinalização viária na estrada vicinal que liga a usina Maracaí a Agroterenas, especialmente no trecho compreendido entre a portaria da usina Maracaí e a ponte do rio Capivara, compreendido neste local.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Thiago Bacelli Martins, vereador. Indicação 030 de 2020. Indico ao Poder Executivo Municipal para que viabilize estudos junto às competentes secretarias municipais, visando a disponibilização de um espaço adequado para abrigar pessoas da melhor idade durante o período diurno, com infraestrutura apropriada e profissionais capacitados para cuidados e desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e culturais. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Indicação 031 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize estudo junto às suas competentes secretarias municipais, dando a reforma geral da praça do Estádio Municipal do Distrito de São José dos Laranjeiras. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026, Danilo Tafarel Vieira dos Santos, vereador. Indicação 032 de 2026. E qual excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos regimentais vigentes, que seja estudada a possibilidade de articulação do Poder Executivo Municipal com empresas privadas instaladas na região e que, direta ou indiretamente, prestam serviço ou mantêm vínculos com a comunidade de Maracaí, tais como Agroterenas, Raizen, Água Bonita, entre outras, visando a formalização de parcerias institucionais em benefício do nosso município. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Indicação 033 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, nas formalidades regimentais, que determine a Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a realização de vistoria técnica e adoção de medidas necessárias para o fechamento adequado de uma valeta que se encontra aberta na área da Areninha do Jardim Morumbi. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wellington Júnior da Silva, vereador. Indicação 034 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determine ao setor competente a implantação do cronograma fixo e público de manutenção preventiva e urbana, contemplando a roçada e limpeza de áreas públicas, pintura de guias, prédios públicos, manutenção e limpeza preventiva. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Indicação 035 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto às secretarias competentes a articulação para a implantação de um posto de atendimento da defesa da mulher no município de Maracaí. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Indicação 036 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto às secretarias competentes a criação e implantação de um programa municipal denominado Operação Tapa Buracos no seu bairro, com atuação contínua do município e nos distritos. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Wesley de Oliveira Passos, vereador. Indicação 037 de 2026. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Zeladoria e Serviços Urbanos a roçagem ao entorno da UBS, Unidade Básica de Saúde Nivaldo Camargo, do Jardim Primavera. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026, Sônia Maria Palveiro Rocha, vereadora. Moção de apoio número 01 de 2026, 25 de fevereiro de 2026, Legislativo. Apoia a Federação das Investigações no caso Orelha. Moção de aplausos número 02 de 2026, de 13 de fevereiro de 2026, Legislativo. Moção de aplausos e reconhecimento à NDF Academia em razão de seus 20 anos de atuação. Obrigado, professora Sônia. Passaremos agora às apreciações dos materiais do expediente. Está, então, em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 19/26, de autoria da vereadora Maria Eduarda Manzoni Garcia. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos.
Está agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 20/26, de autoria da vereadora Maria Eduarda Mazzoni Garcia. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovada por unanimidade de votos. Coloco agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 21/26, de autoria do vereador Celso Leal Barbosa. Não havendo vereador manifestar, está em votação eletronicamente. 21/26. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 22/26, de autoria do vereador Danilo Tafarel Vieira dos Santos. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 23/26, de autoria do vereador Benedito Prazer. Não havendo vereador manifestar, está em votação o requerimento 23/26. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 24/26, de autoria do vereador Tiago Vacero Martins. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 25/26, de autoria do vereador Tiago Vacero Martins. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 26/2026, de autoria do vereador Tiago Vacero Martins. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Agora está aberta a votação dos senhores vereadores o requerimento número 27/26, de autoria do vereador Danilo Tafarel Vieira dos Santos. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em discussão dos senhores vereadores o requerimento 28/26, de autoria do vereador Danilo Tafarel Vieira dos Santos. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 29/26, de autoria do vereador Wellington Júnior da Silva. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora a apreciação dos senhores vereadores o requerimento 30/26, de autoria do vereador Wellington Júnior da Silva. Não havendo. Estava aberta para apreciação. Não havendo, coloquei em votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 31/26, de autoria do vereador Wellington Júnior da Silva. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação também. Aprovado por unanimidade de votos. Está agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 32/26, de autoria do vereador Wesley de Oliveira Passos. Com a palavra o vereador Wesley. Já coloco em votação também. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos que fazem presente aqui nesta casa. E boa noite a você que nos acompanha através da web. Trago o requerimento 032, que é em relação aos gastos com combustíveis da frota municipal. Na verdade, esse requerimento tem o objetivo da gente exercer o nosso papel aqui de fiscalizador. Então, eu estou solicitando aqui informações sobre os gastos de combustíveis da frota no ano de 2024 e 2025, bem como o controle de quilometragem e também os contratos que foram realizados na época. A despesa com combustível ela é uma despesa contínua, né? Ela é relevante no orçamento público. Então, é o nosso dever acompanhar onde que esses recursos estão sendo gastos. Esse requerimento não tem um intuito de desconfiança, mas sim de transparência e informação. Por enquanto é só. Obrigado, vereador Wesley. Continue a apreciação. Não havendo o vereador manifestar, aberta a votação. Já estava ali. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora a apreciação dos senhores vereadores o requerimento 33/26, de autoria do vereador Wesley de Oliveira Passos. Quanto o vereador manifesta, também já deixo aberto para a votação. Boa noite a todos novamente. O requerimento 033, ele é referente à situação da frota municipal.
Eu estive na semana passada realizando algumas visitas nas secretarias, em especial ali na Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e fiquei um pouco preocupado com algumas situações que eu encontrei. Então, estou encaminhando esse requerimento, buscando uma informação real de como que se encontra a nossa frota municipal, né? Quantos veículos estão ativos, quantos estão parados, quanto foi gasto com manutenção em cada veículo, né? Esses veículos a gente pode considerar que eles são um instrumento da administração pública, né? E esses veículos parados, a gente não consegue ofertar o trabalho, porque também para, né, o nosso serviço. E o serviço parado também reflete na comunidade, que aí sofre com isso. Então, a ideia desse requerimento é que ela possa nos trazer informações da real situação da frota municipal. Por enquanto é isso. Obrigado, vereador Wesley. Continua aberta para apreciação. Também aberta para votação eletrônica. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 34/26, de autoria do vereador Wesley Oliveira Passo. Também deixa aberto para votação. Boa noite a todos novamente. O requerimento 034, especificamente ali na UBS de Santa Cruz da Boa Vista, lá da Iumas. Eu estive junto com a vereadora Duda, né, realizando uma visita, no qual a gente levantou algumas demandas. Conversamos ali com o pessoal da Odonto, com o pessoal que fica ali na secretaria, enfim. Esse requerimento ele vem voltado para trazer algumas informações. A gente está solicitando aqui, a vereadora Duda só não colocou ainda, subscreveu junto, porque ela já tinha os materiais dela para a sessão, e a gente tem um limite de 3 requerimentos e 3 indicações, mas está aqui para subscrever, assim como todos os vereadores também ficam à disposição para quem quiser subscrever. Aqui a gente solicita informações referente à troca de piso, não sei se iria passar ali as fotos, referente à troca de piso, a manutenção da janela lá da sala de odonto, né? O pessoal relatou para a gente que já tem um certo tempo que a janela está emperrada e está aberta. Então, toda vez que chove, molha toda a sala da odonto lá da Iumas, lá da Santa Cruz. A roçada externa ali, em volta ali da UBS, né? E o ar-condicionado do veículo que é utilizado para a estratégia e saúde da família. A maioria desses atendimentos são feitos na área rural, então o pessoal tem sofrido bastante aí, principalmente em dias de calores. E com tudo isso a gente solicita, a ideia principal é que a gente possa, além de trazer essas informações, a gente possa também dar um espaço digno aí de trabalho, né, para os nossos servidores e também um espaço digno de atendimento para a nossa população lá da UBS. Por enquanto é só. Obrigado, vereador Wesley. Continua aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 35/26, de autoria da vereadora Esse é o vereador, esse requerimento é da vereadora Sônia Maria Palvelli Rocha. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Comunico aos senhores que as indicações apresentadas serão enviadas aos seus respectivos endereçados. Agora passaremos às apreciações, a apreciação específica da moção de apoio 01/26, de 25 de fevereiro de 2026, é do Legislativo, e apoia a federalização das investigações do caso Orelha. Não havendo vereador manifestar, está em votação a referenciada moção de apoio. Minuto. Pelo menos no meu sistema não está constando ou não estou identificando essa moção. Então eu peço aos senhores vereadores que votem da forma tradicional. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade de votos, a moção 01/26. Também coloco em apreciação da mesma forma, da forma tradicional. Primeiramente, coloco em apreciação dos senhores vereadores a moção de aplauso 02/26, de 13 de fevereiro de 2026, é do Legislativo, e ela parabeniza e apresenta aplausos de reconhecimento à NDF, Academia do Propriedade do senhor Nilson Faria, que está aqui com a gente, inclusive, em razão dos seus 20 anos de atuação no município. Não havendo vereador a manifestar, está aberta a votação da maneira tradicional. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais papéis para serem lidos no expediente, vamos agora ouvir os vereadores inscritos para o expediente. Convido o vereador Danilo Tafarel a fazer uso da palavra. Dispensada a palavra, convido o vereador Wesley de Oliveira Passo. Boa noite a todos novamente. Trago aqui as minhas indicações apresentadas esta noite. É a indicação número 034, que é referente a um cronograma fixo de manutenção aqui do município. A gente sabe da alta demanda que a gente vem enfrentando aí, principalmente na área da roçada, e essa indicação ela propõe que seja implantado um cronograma fixo e público de manutenção preventiva, seja ela roçada, pintura, enfim. E por que tem que ser público, a ideia do público? Para que a população possa ter acesso e saber quando que essas manutenções vai estar chegando no seu bairro. A limpeza do bairro, ou uma pintura de meio fio, enfim. Então, a ideia dessa indicação é trazer essa organização e essa transparência aí para a administração. Traga a indicação número 036, que é referente à operação tapa-buraco. Não é novidade, a gente sabe como que se encontra as ruas aqui da nossa cidade, principalmente nos distritos, né, necessitando de uma manutenção. A gente sabe que tem algumas ruas que serão asfaltadas muito em breve, através de recursos, mas hoje a gente está com uma grande demanda de tapas-buracos. Acredito que também todos os vereadores são cobrados com isso. Então, essa indicação ela traz a ideia da criação desse programa, que ele seja permanente, com um planejamento definindo ali a data, o prazo, o local que estará passando essa operação. Então, assim, com isso também a população consegue ter acesso e saber quando que vai passar a operação tapa-buraco ali na sua rua, né? E ajuda também no dia a dia ali dos próprios servidores públicos para se organizar. A indicação, por fim, 035, 2026, ela é referente à questão de um posto de atendimento da mulher. Essa indicação ela trata de um tema sensível e extremamente importante, ainda mais nos últimos tempos, nos últimos dias que a gente tem vivido aqui em Maracaí. Eu realizei um bate-papo com algumas mulheres em relação a isso. Conversei também com a Valéria, que está aqui presente, sobre essa questão desse ponto de atendimento, né? Eu conversei também com o Dr. Cássio, né? Ele colocou à disposição para contribuir. Ele explicou também da sala Lilás, que já tem na delegacia, que no horário de expediente nós temos estagiárias que possam atender essas mulheres ali para abertura de um boletim de ocorrência, enfim. Mas muitas mulheres elas enfrentam dificuldade em chegar na delegacia, dificuldades em poder e em ter coragem para denunciar. Então, esse ponto, a ideia é facilitar e aproximar da mulher e também facilitar o seu acolhimento. Mulheres que são vítimas aí de violência doméstica, muitas vezes com uma dependência psicológica do companheiro, muitas vezes com uma dependência financeira do companheiro. Então, a ideia desse ponto é que a gente possa trabalhar essa questão. A Valéria também se colocou à disposição. Nós temos ali uma sala na rodoviária ali, que ela se encontra parada. A ideia, a gente pode abrir esse ponto ali. A Valéria está aqui, ela faz de forma voluntária esse trabalho. Então, tem de tudo para dar certo. Então, estou indicando, né, essa ideia e que possamos avançar aí junto com o Poder Executivo. Por enquanto é só. Obrigado, vereador Wesley.
Agora o vereador Wellington Júnior fazer uso da palavra em expediente. Boa noite a todos, todos aqui presentes, colegas vereadores, pessoal de casa que nos assiste. Vou falar rapidamente aqui das proposições minhas que tramitou aqui hoje. Começando pela indicação 033, ela se refere sobre aquela valeta aberta ali na areninha do Jardim Morumbi. Na verdade, é reiterando um ofício que eu já mandei. O ofício foi mandado, acho que uns 15 ou 20 dias atrás. A moradora Anne e seu esposo Germano me marcaram ali na rede social. Frequentam o local, são munícipes que cuidam daquele ambiente, junto com outros moradores também, e fizeram uma reivindicação justa e digna. Aquele espaço que é frequentado por bastante pessoas, todo dia tem criança, tem um pessoal fazendo caminhada, as famílias estão ali frequentando e tem uma valeta aberta ali. Eu mandei as fotos, não sei se está passando, mas eu mandei as fotos para dar uma reforçada. Então já tem um ofício nosso pedindo e a gente agora reforça novamente pela indicação. O requerimento 031, esse requerimento ele se trata também da reiteração de um ofício, o ofício 14 de 2025, que eu encaminhei lá no dia 4 de novembro de 2025, onde eu solicitei, pelo meio da plataforma Trampolim, que fosse disponibilizado pelo Ganha Tempo o curso de jardinagem. Esse pedido ele vem sendo construído lá de trás, então a gente já tem visto aí alguns cursos que o Ganha Tempo, em parceria com a plataforma Trampolim, tem disponibilizado, que tem dado muito certo, tem sido muito sucesso. De cuidador de idosos foi um. Recentemente, eu e o vereador Polaco, nós estivemos no encerramento do curso de operador de drone. Então, isso passa muito pela mão da Heritage, que tem feito um trabalho essencial, extremamente importante, ali em frente ao Ganha Tempo. E a gente reforça aqui também esse curso de jardinagem, que é uma procura muito grande. As pessoas já me procuraram, acho que procuraram outros vereadores também. E se conseguir trazer para a nossa cidade, eu não tenho dúvida que a procura vai ser enorme, como foi dos outros também. O requerimento 030 é relacionado à organização da limpeza pública. Esse requerimento, a gente solicita informações sobre o funcionamento do setor de limpeza. E hoje, sinceramente falando, está um pouco confuso em relação à limpeza pública. Acredito que não só eu, outros vereadores têm recebido bastante demanda desse assunto, e está confuso até para a gente, vereador, entender qual o ponto que está, para onde que vai, aonde vai começar, aonde vai terminar. Então, a gente solicita aqui, nesse requerimento, para tentar melhor esclarecimento quanto a isso. Essa limpeza pública é extremamente essencial, os pedidos vão se acumulando, e nós, que somos vereadores e os próprios munícipes, acaba sendo o canal direto de insatisfação dos munícipes. Então, a gente pede mais atenção nessa questão da limpeza pública. Tem 2 requerimentos meus aqui falando nesse sentido, e não tem como cumprir um se primeiro não efetuar o outro. O requerimento 029, ele vai de encontro a esse um que eu acabei de falar, que é a atualização do Código de Postura. Esse requerimento, eu fiz questão de deixar ele por último para falar, porque ele está diretamente ligado com o que eu acabei de mencionar aqui, é sobre a organização da limpeza pública. Nele, nós estamos tratando da atualização do artigo 36 do Código de Postura, especialmente no que diz respeito ao descarte irregular de resíduos em vias públicas. Esses dias eu passei ali pela José Bonifácio, passei também pela José Gonçalves de Mendonça, e vi muito descarte de lixo em terrenos baldios, pertences pessoais, máquina de lavar roupa, porta de armário, sacola, muito descarte de lixo. Mas eu entendo que mexer no artigo 36 do Código de Postura não basta. Primeiro, a gente precisa, não é só aumentar a multa por aumentar. Primeiro, a gente precisa organizar, para depois exigir. Então, é isso que eu pedi no primeiro requerimento que eu apresentei, e agora a gente complementa isso aqui. Hoje nós temos um problema duplo. De um lado, o descarte irregular, que prejudica o meio ambiente, entope bueiro, gera mau odor, causa um transtorno para os vizinhos, para a comunidade, para o bairro. E do outro lado, nós temos um sistema de coleta que precisa ser mais organizado, que precisa ser mais claro. Então, esses 2 requerimentos, eles se completam. Não faz sentido endurecer a penalidade se o serviço de limpeza pública não estiver funcionando da maneira certa. Então, a gente pede nesse requerimento esses 3 pilares. Primeiro, a atualização
para fixar a multa em 10 UFMS. E segundo, vedar, ou seja, proibir a autuação quando comprovadamente não estiver funcionando o serviço de limpeza pública na cidade. E o terceiro, para encerrar, é definir dias e horários da coleta na nossa cidade, para a população saber os dias de fazer os descartes na cidade. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Wellington. Convido a vereadora Maria Eduardo Manzoni Garcia a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento toda a mesa diretora, colegas vereadores, colaboradores dessa Casa de Leis, o público que se faz aqui presente. Sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, aqui é a casa de vocês. Sejam sempre bem-vindos. E o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais e o pessoal que está aqui e sempre acompanha também as minhas lives que eu faço sempre que eu entro, sempre que eu vou falar aqui na tribuna. Sobre material de sessão, requerimento 019, ele não foi lido no início da sessão devido à extensão que ele é, porém, ele é muito importante. E ele traz aqui pedidos ainda mais importantes, que é em relação à obra do asfalto ali do Primavera 2. Um asfalto que a comunidade já aguarda há pelo menos uns 5 anos e que até, salvo engano, é um recurso estadual e federal que já se encontra, né, disponível para a prefeitura executar essa obra, e eu vou fazer aqui a leitura do que eu estou solicitando com esse requerimento. Qual o valor total do recurso destinado às obras de pavimentação ou recapeamento das vias do bairro Primavera 2? Qual a origem do recurso destinado a essa obra? Recurso próprio, convênio ou emenda parlamentar? Em que data o recurso foi disponibilizado ao município? Quais ruas do bairro Primavera 2 estão incluídas no projeto de pavimentação no recapeamento? Qual o prazo previsto inicialmente para o início e conclusão das obras? Por qual motivo a obra foi iniciada e não foi concluída até o presente momento? Existe previsão para retomada e conclusão do serviço? Quem é o responsável técnico pela obra? Quem é o fiscal do contrato? A prefeitura tem aplicado alguma notificação ou penalidade à empresa responsável pela obra? E agora eu dou um zoom nas imagens que passa na tela para o pessoal acompanhar a gente. Quem mora lá de fato sabe do que eu estou falando. Para você ter noção, o próprio asfalto nasce até grama. Então, assim, asfalto não, né? Que aí é uma estrada de má qualidade, um serviço de má qualidade. E agora, além de tudo, os munícipes ainda sofrem com a poeira, porque o caminhão de água passa com pouca frequência naquele local. Então, fica aqui esse requerimento em forma de fortalecimento para que haja, né, uma ação de forma com que, de fato, esse asfalto seja feito. Teve uma movimentação, foi feita uma guia, tem um breve cascalho ali, alguma coisa que nós, vereadores, não entendemos o porquê foi paralisado. A gente não sabe se teve algum problema no contrato, se é algum problema com a empresa, por que foi abandonada, por que está naquela situação. Enquanto isso, quem sofre é quem mora ali. Então fica aí o requerimento para poder estar fortalecendo essa cobrança. O requerimento 020/2026 é sobre a possibilidade de disponibilizar a piscina municipal para a prática de natação aos munícipes que já possuem conhecimento na modalidade, especialmente em horário ocioso do espaço público, ou seja, horário que não tem atividade ali. E não é difícil, né? Porque agora em julho, salvo engano, vai completar 2 anos de obra e acho que a única coisa que está tendo lá é hidroginástica. Então fica aí, né? Vai ser um movimento em que o município vai poder utilizar o espaço sem precisar dar ônus gastos para a prefeitura, porque ele pode até levar o próprio professor, o próprio instrutor, igual acontece na academia, né? Só que na academia paga mensalidade, na piscina municipal não pagaria, só levaria ali, né, o próprio instrutor já tendo ali uma noção básica de natação devido à segurança. Então fica aqui esse requerimento para que haja essa possibilidade. Lembrando também do lazer, né? O lazer também é muito importante para aquelas pessoas que não têm, né, o conhecimento em natação, para que possa também utilizar a piscina municipal. E o requerimento 034, que o vereador Wesley já comentou aqui, gostaria de subscrever, vereador, devido ao meu quantitativo de material. Estive lá com o vereador na Inhumas, aqui se trata da UBS, e fomos juntos lá exercer o nosso papel de fiscalizador. Acho que o mandato
De fato, a gente faz nas ruas, né? A gente faz ouvindo a população, acompanhando de fato e vendo próximo o que está, né, fora aqui da Câmara Municipal. Aqui a gente vem para debater. E nas ruas a gente acompanha, né, tudo que as pessoas trazem para a gente. Nada melhor do que estar ali acompanhando, vendo, para saber a realidade, né, dessas pessoas que trazem. E aqui está a previsão da troca do piso. O piso lá está bem deteriorado, está precisando da troca do piso, manchado, bem, vamos tratar assim, insalubre, né, se tratando de saúde pública. A manutenção da janela da sala da odonto, que quando chove cai água dentro. A roçada e manutenção do prédio. Esse pedido acho que depois da estrada rural ele é o que mais aparece. É todo dia pedido de roçagem e também tem o tapa-buraco, né? E a manutenção do ar-condicionado da caminhonete, que o pessoal comentou com a gente que já faz orçamento, e a vez de ser arrumada não chega. Meu tempo acabou, por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado, vereadora Duda. Convido o vereador Celso Lá Barbosa para o uso da palavra, dispensar da palavra. Peço ao senhor vice-presidente que assuma essa cadeira para que eu faça uso da palavra em expediente. Convido o vereador Tiago Vasselli Martins a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, também as pessoas que estão aqui presentes hoje, também além da equipe técnica da Câmara Municipal de Maracaí. Aproveitar também e cumprimentar quem está acompanhando, tanto as redes sociais da Câmara Municipal, como também a minha. Deixo aqui um abraço para o Queco, que está nos acompanhando. Queco, que é assessor do nosso deputado Ricardo Madalena. Bom, primeiramente, com relação à moção que tramitou aqui hoje, parabenizando o Nilson, especificamente a NDF pelos 20 anos. Nilson, parabéns por essa caminhada. Eu acredito que você, salvo muito engano, junto com o Noésio, tenha sido os primeiros empreendedores que trouxeram essa política, essa importante política de saúde para o município. Não é fácil essa caminhada, e eu tenho certeza que esse ano, Nilson, nós vamos construir ótimas ideias, como, por exemplo, aquelas que a gente já começou a dialogar, como, por exemplo, a participação no Arnold, e outras que a gente pretende em breve trazer para a comunidade. Com relação aos meus materiais da sessão hoje, falar primeiramente com relação ao requerimento 24/26, o pedido para que o DR faça ali uma ação emergencial, tanto com relação ao recapeamento de toda a rodovia Michel Lambe, mas principalmente que olhe com grande carinho ali naquela primeira curva sentido Santa Cruz da Boa Vista. Está muito perigoso aquele lugar. Aquela primeira curva ali, ontem mesmo eu presenciei munícipes andando de bicicleta sobre aquela via. Não dá para ver, para quem vem do distrito para Maracaí, muitas vezes tem pouca visão da pavimentação. E como está ali hoje, está perigosíssimo. Já tivemos incidentes e acidentes no passado e a gente luta para que seja feita a devida revitalização, roçagem e não aconteça mais problemas ali. Também trouxe aqui com relação à revitalização dos campos societies. Essa é uma demanda que a gente tem trazido ano após ano. Acredito que esse ano, com o Maitam já estabelecido na coordenação do esporte, a gente consiga, através de um planejamento e um cronograma, fazer essas intervenções. Não é fácil do ponto de vista orçamentário e financeiro, mas é preciso. Os campos society hoje são um dos principais locais de socialização, não só da prática esportiva, mas o espaço em que as famílias costumam estar acompanhando, não só o futebol, mas também nos parquinhos do entorno e nas caminhadas ao redor. Fica o pedido nesse sentido. Próximo ponto, com relação aos veículos abandonados na cidade, esse é um problema comum. O ano passado já apresentei aqui a ideia com relação às ações relacionadas a esses veículos. Esses veículos abandonados, eles geram preocupação para a comunidade, porque podem gerar tanto problemas relacionados à segurança, mas principalmente à saúde. É preciso uma ação emergencial, uma ação efetiva. A prefeitura teve trocas, movimentações dentro da equipe técnica da fiscalização. Hoje nós não temos mais o Luiz, mas temos o Dr. Matheus, que era o jurídico, que está assumindo ali. A gente vai estar, junto com o Matheus, procurando que se intensifique ações de fiscalização e a gente possa
erradicar, acabar com com essa política, má política e costume de aceitar coisas que não são comuns. Não é possível ter por habitual e como normal descarte ou deixar um veículo nas vias públicas ao relento. Bom, próximo ponto com relação ao Jardim Primavera. Tive o contato de alguns munícipes, já fiz ofício direto para a prefeitura e solicitando que tenha uma atenção especial com relação à roçagem. E aproveito para ressaltar que essa questão da limpeza pública e roçagem é um problema que está em muitos materiais aqui dos outros vereadores. O vereador Wesley falou, o Wellington também falou com bastante precisão. É preciso que a comunidade tenha uma visão do seu dever também de cuidar dos espaços públicos, que não venham a descartar lixo em espaços assim, mas também a prefeitura precisa se planejar, se organizar, porque a gente sabe, começo do ano, janeiro, fevereiro, essa questão da limpeza pública e da roçagem, ela precisa estar mais bem organizada. E é isso que a gente vai estar acompanhando. Por fim, ressaltar algumas proposições importantes de alguns vereadores e pedir a gentileza de subscrever em conjunto, pois em algum momento já defendi aqui com proposições. Requerimento 19/26 da Duda com relação ao Jardim Primavera 2, o RECAP. Também com relação ao Centro Esportivo Municipal, a Duda pede ações ali com relação à natação, Duda. E requerimento do Wellington 29/26 sobre o Código de Postura. E por fim, vereador Wesley com relação à frota municipal. É isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a oportunidade. Convido o vereador Tiago Vasselli Martins a retomar a presidência. Não havendo mais oradores inscritos para o expediente, vamos agora passar para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que passe a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Benedito Prazer. Celso Leal Barbosa. Danilo Tafarel Vieira dos Santos. Presente. Maria Eduarda Manzoni Garcia. Presente. Renato Lucas do Nascimento. Presente. Sônia Maria Palveiro Rocha. Presente. Tiago Vasselli Martins. Presente. Wellington Júnior da Silva. Presente. Wesley de Oliveira Passos. Presente. Havendo número legal, peço à senhora secretária que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Perdão, da ordem do dia. Papéis da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 024/2025, de 25 de abril de 2025. É do Executivo e dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho e da referência salarial junto ao cargo denominado arquiteto, criado pela Lei Complementar 148/2015, de 13 de outubro de 2015, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamentos e Finanças e Contabilidade, favorável. Projeto de Lei Complementar número 07/2026, de 2 de fevereiro de 2026, é do Executivo e dispõe sobre o aumento do número de vagas para o emprego público de analista de compras no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Maracaí, São Paulo, nos termos das leis complementares 065/2005, de 21 de novembro de 2005, e 271/2023, de 11 de maio de 2023, e dá outras providências, também com as comissões favoráveis. Projeto de Lei Complementar número 08/2026, de 2 de fevereiro de 2026, é do Executivo e dispõe sobre a criação de um cargo público de auditor fiscal da Receita Municipal de provimento efetivo e dá outras providências. Também com as comissões favoráveis. Projeto de Lei Complementar número 09/2026, de 2 de fevereiro de 2026, é do Executivo e altera a Lei Complementar número 078, de 10 de dezembro de 2009, Código Tributário do Município de Maracaí, para modernizar os meios de pagamento, aprimorar os critérios de parcelamento de
de créditos tributários e fortalecer os mecanismos de controle de inadimplência e dar outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 09/2026, de 2 de fevereiro de 2026. É do Executivo e dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Ordinária 2457/2021, de 9 de dezembro de 2021, e dá outras providências, também com as comissões favoráveis. Projeto de Lei número 08 de 2026, de 11 de fevereiro de 2026, é do Legislativo e institui a política pública de incentivo à doação voluntária e regular de sangue do município de Maracaí e dá outras providências, também com as comissões favoráveis de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Turismo. São esses os papéis da ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, professora Sônia. Passaremos agora as apreciações, e já ressaltando que, conforme a professora já anunciou, todos os projetos constam com os pareceres favoráveis das comissões respectivas. Então, vamos lá. Primeiramente, coloque a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar 24/25 do Executivo, que dispõe sobre a alteração de jornada de trabalho e referência salarial junto ao cargo denominado arquiteto, criado pela Lei Complementar 148/15 de 13 de outubro de 2015. Lembrando, senhores e quem está nos acompanhando, que os projetos de lei complementares, eles têm duas votações. Então, uma votação será hoje e a outra votação será uma próxima sessão, possivelmente daqui 2 semanas. E mesmo que o projeto passe na primeira votação, ele precisa votar na segunda para que ele seja aprovado, tá bom? Caso seja reprovado, ele já nem entra na segunda votação, ele se dá por efetivamente reprovado, tá bom? Vamos lá, então. O 24/25 dispõe sobre a alteração da jornada de trabalho da referência salarial junto ao cargo denominado arquiteto, criado pela Lei Complementar 148/25, de 13 de outubro de 2025, e dá outras providências. Não havendo o vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos em primeira discussão. Coloco agora em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 07/25, de 2 de fevereiro de 2025. Ele dispõe sobre o aumento de número de vagas para emprego público de analista de compras do quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Maracaí nos termos da Lei Complementar 65/2005, de 21 de novembro de 2005, e 271/23, de 11 de maio de 2023, da outras providências. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque agora em primeira discussão. Coloca agora em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar 08/25, de 2 de fevereiro de 2025. Ele dispõe sobre a criação do cargo público efetivo de auditor fiscal da Receita Municipal de provimento efetivo, como dito, e da outras providências. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos em primeira discussão. Coloque a apreciação agora dos senhores vereadores o projeto de lei ordinária 08/26. Só um minutinho. Isso mesmo. 08/26. Esse projeto, retomando, é que tem executivo e legislativo. Bom, então agora está correto, né? Nós acabamos de votar o 08/26, que ele é complementar, é do executivo, e agora nós vamos falar o projeto de lei ordinário 08/26, ele é do legislativo e dispõe sobre a instituição da política municipal de incentivo à doação voluntária e regular de sangue no município de Maracaí e da outras providências. Não havendo vereador manifestar, está aberta a votação. Aprovado por unanimidade de votos. Esse é em votação única.
Tem um projeto aqui que ele não estava na sequência. Comunicação, confirma se eu coloquei em votação o projeto de lei complementar 09/26 do Executivo. Eu acredito que sim. Só confirma, por gentileza. Bom, são esses os materiais para a votação. E não havendo mais papéis para a ordem do dia, vamos ouvir. Sim? Não havendo mais. Não havendo, portanto, mais papéis para a ordem do dia, vamos ouvir os oradores inscritos para explicações pessoais. Convido o vereador Renato. Bom, retomando, nós tivemos um problema aqui com relação, tanto com relação à sequência da leitura dos papéis, como também tivemos um problema de instalação de energia. Então, quem está nos assistindo agora é a segunda parte, ela está sendo gravada e disponibilizada para você nas mídias sociais. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, vamos ouvir os oradores inscritos nas explicações pessoais. Convido o vereador Renato Lucas Nascimento a fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os ouvintes e aos amigos vereadores, né? Quero também falar sobre a limpeza pública, aos amigos que já vêm fazendo indicação, requerimento. Isso é de todos os vereadores, vem essa cobrança, e peço que tome providências sobre esse caso que está incomodando a todos os munícipes e todos nós, vereadores, né? Sobre a posto lá da Inhumas, né, Duda? Eu estive no começo do ano também, uma indicação logo no início, e esse problema já está há muito tempo também e precisa ser resolvido, precisa de uma atenção especial lá. O piso está bem feio, o ar-condicionado parece que deu uma melhorada agora, mas precisa melhorar, o veículo que é utilizado lá também. E vim falar sobre uma conquista para a nossa cidade, conquista muito importante para a rural. Falei na sessão passada e falando nessa agora também. Eu, o vereador Thiago Vasselli e o prefeito Paulinho estivemos na Defesa Civil, né, tivemos uma passada rápida ao gabinete do governador Tarcísio e tivemos uma notícia agora no dia 26 de fevereiro. Né, foi a conquista da ponte do bairro da Água Grande. Essa ponte, onde foi levada com as chuvas, né? Infelizmente não sobrou nada, foi acabado a área e os
moradores não podiam mais utilizar aquele local. Essa ponte no valor de R$ 417.665,47, na MRC 244. A conquista é de grande importância, né? Esse local utiliza da escoagem de grãos e dos municípios local. Então, quero agradecer à Defesa Civil pela excelente recepção que deram para a gente, ao governador Tarcísio também, que atendeu as nossas demandas, e creio que em breve vem mais notícias. Forte abraço a todos, fique com Deus. Obrigado, vereador Renato. Convido o vereador Benedito Prazer Polaco a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, quem se vê presente e a quem está nos assistindo na rede social. Vim falar de um requerimento aqui, que seria da quadra municipal do centro, ali na Avenida São Paulo. Eu estive lá e sempre estou lá na quadra e vejo que está caindo o reboque. Lá vai muita criança, vai a gente que é adulto, né? A gente sempre gosta de bater uma bolinha lá. E está caindo o reboque lá. Então, perigo. Já pedi para o setor de obra. Estou aguardando porque está difícil no negócio. E está precisando pegar e fazer as manutenção aqui. E também uma indicação aqui bem de frente ao restaurante P, e eu mesmo ia caindo no buraco lá. Tem uma galeria que ela está afundando, e está um perigo ali de pessoal, às vezes, vai almoçar ou jantar, acaba caindo lá dentro. Então, eu pedi para o setor de obra, estou fazendo essa indicação, para reforçar, porque eu já fiz pedido, estou aguardando ser atendido. Quanto a todos os vereadores falaram de roçagem, de todos os prédios, foram citando, e eu já tinha feito aqui um requerimento na outra sessão. Gente, todos os prédios públicos, está feio, não está tendo condições, tem de roçar. Primeiro, para a gente cobrar dos munícipes, a gente tem de roçar o nosso, fazer o dever de casa, concorda? Porque está feio o negócio aqui. Estamos fazendo devagar, mas não está atendendo, não. Principalmente escolas e creches. Tem ali o centrinho, no fundo do centrinho. Não passei essa semana, mas vou verificar, porque não está fácil, não. Tá bom, gente? Agradeço a presença de vocês e esse é o papel que eu venho para falar com vocês, tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos. Tudo de bom. Obrigado, vereador Polaco. Convido o vereador Danilo Tafarel Vieira dos Santos a fazer uso da palavra em explicação pessoal. Boa noite a todos. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento aos demais amigos vereadores, vereadoras, a todo o público presente, aos amigos do conselho, da DEM, comandante, e ao público que está nos assistindo em casa. A indicação 024, estou indicando ao prefeito municipal o curso de costura e bordado e artesanato aqui no município e nos distritos. É uma demanda que os munícipes têm pedido para nós, para todos os vereadores. Creio que também que nos anos anteriores tem indicação de demais vereadores. Então, é de suma importância estar disponibilizando aqui no município e no distrito esses cursos. Indicação número 022. Empedramento na MRC 153. Liga ali a ponte do Laticínio até a Raposo Tavares. Mas não é só essa estrada. Na sessão anterior,
fiz um requerimento cobrando resposta do Executivo quanto ao cronograma de empedramento em estradas municipais. Água do Douradinho, Água do Barreiro, a Fazenda Barraca lá, Barra Mansa, Pau Queimado, Água da Estiva. Então, eu peço ao Executivo e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma atenção na parte de empedramento. Hoje, o agro é o que sustenta boa parte da arrecadação do município. Requerimento 028, solicitando informações se há possibilidade de asfaltamento na rua Samuel de Souza, no distrito de Santa Cruz da Boa Vista. No ano anterior, 2025, teve do vereador Tiago, né, Tiago? Também requerimento, e creio eu que possa ser atendido. Tudo mais é só isso. Uma excelente semana a todos. Senhor presidente, por hora é só. Obrigado, vereador Tafarel. Convido o vereador Wesley Oliveira a fazer o uso da palavra. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria aqui só de pontuar a moção de aplausos que a gente realizou aqui para o Nilson. Deixar aqui os meus parabéns, meus agradecimentos por acreditar aqui no nosso município, né, empreender, e que Deus possa continuar abençoando aí o Nilson, toda a sua família, possa continuar transformando vidas aí através da atividade física. Trago aqui, gostaria de subscrever a indicação número 030, que é do vereador Danilo Tafarel, que é referente a um espaço adequado para abrigar pessoas idosas, né, no período diurno, com uma infraestrutura adequada, com profissionais capacitados ali para cuidar, e desenvolvimento de atividades recreativas. Então, gostaria, Tafarel, de poder subscrever com você essa indicação. Tem algumas preposições minhas relacionadas a esse tema. A indicação número 037, eu gostaria também de subscrever. Essa indicação é da vereadora Sônia, que é referente à roçagem ali em torno da UBS do Nivaldo Camargo, ali no Jardim Primavera. Eu também realizei pedidos através de ofício, né, para que possa estar sendo realizado esse tipo de serviço. E aproveitar também o momento da explicação pessoal para retomar aqui o tema, né, das diárias do motoristas. Eu tratei desse assunto aqui na sessão passada, né, num tom de cobrança e responsabilidades. Naquela ocasião foi dito na tribuna que havia sido publicado um decreto concedendo o reajuste, porém eu não entrei no tema porque eu não tinha conhecimento do decreto, não cheguei a verificar. Né? Mas aí, chegando em casa, fui dar uma olhada, e a lei antiga que falava da diária, a distância inferior a 70 km, os nossos motoristas recebiam um valor de R$ 25. Após o reajuste, que foi publicado via decreto atualmente, os motoristas agora vão receber, na distância inferior de 70 km, o valor de R$ 25,96, ou seja, o reajuste de 96 centavos. Na distância superior a 70 km e até limitando a 150 km, os nossos motoristas eles recebiam um valor de diária de R$ 50. E com o reajuste agora, da distância superior a 70 km, eles irão receber um reajuste de R$ 51,92, ou seja, R$ 1,92 de reajuste. E assim sucessivamente para as demais distâncias que estão ali conforme a lei. E aí, além disso, foi dito na tribuna que chegaria para esta casa uma diária complementar à apreciação dos vereadores. Até o momento eu desconheço, não sei se algum vereador tem conhecimento desse anunciado.
e até o presente momento, então, não chegou nada para a gente. Então, enquanto não chega essa diária complementar, né, nós temos aí a cobrança dos motoristas, os motoristas que têm acordado cedo, têm saído, têm ficado boa parte aí fora do município, muitas vezes, alguns tendo que arcar do próprio bolso para alimentação. Pode ter certeza, se vier esse projeto, terá o meu apoio, né? Se for realmente um valor justo para os nossos motoristas. Mas, enquanto isso não acontece, os nossos motoristas, infelizmente, estão sendo motivo de chacota para os municípios vizinhos, né? A gente tem a diária mais defasada aqui da região. Conversei com alguns motoristas para entender também a realidade e ver o quanto iria impactar esse reajuste, né? O que eu tive no sentimento foi que faltou um pouco de consideração com os motoristas, visto que é um tema que a gente vem cobrando há anos, vem cobrando há tempo, essa questão da diária, e aí quando tem um reajuste de centavos. Então eu me coloquei no lugar deles também, e estou aqui à disposição, principalmente nesse tema, que é relacionado aos servidores, aos nossos motoristas, estou à disposição. Quero deixar claro aqui, eu não tenho compromisso com gabinete, eu não tenho compromisso com fala combinada para dia de sessão. O meu compromisso é em especial hoje com os motoristas que estão lá na linha de frente, trabalhando, atendendo a população. A gente não tem reclamação de motorista, pelo contrário, os munícipes que passam pelos motoristas, os nossos motoristas, eles vêm aqui para elogiar a conduta, a doação. Então, nada mais válido do que uma diária justa para esses nossos motoristas. Então, deixo aqui o meu comprometimento e vou fazer questão de toda a sessão vir aqui nessa tribuna e lembrar o que foi dito na tribuna e lembrar também esse valor de reajuste que precisa ser reajustado. Por hoje é só. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui presencial, você aí através da web. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Wesley. Convido o vereador Wellington Júnior da Silva a fazer uso da palavra. Boa noite a todos novamente. Usar a explicação pessoal, e só pegando um gancho no que o vereador Wesley acabou de mencionar, na sessão passada foi dita por mim. Foi dita por mim, sim, a respeito dessa diária complementar, porque o assunto do motorista é um assunto tratado por todos. Inclusive, na sessão passada, eu mencionei que não é uma demanda que é trazida nova, é uma demanda que já foi proposta aqui por outros vereadores da gestão passada. Na reunião que a gente estava presente, o próprio vereador Lau estava lá, e o Lau mencionou que ele vem propondo isso também na gestão dele, enquanto representante da classe que foi. Então, todo mundo aqui está empenhado em prol da classe, reconhece a defasagem da diária, e a causa é justa, a causa é válida, e todo mundo aqui está interessado. Da minha parte, não existe fala combinada. Se não fosse iniciativa, se não fosse iniciativa de correr atrás, nós não teríamos marcado 2, 3 reuniões, alguns vereadores aqui participaram, encaminhado diversos ofícios, pegado referências de áreas de Palmital, de outros setores, que o Silvano, por exemplo, o motorista me mandou, outros vereadores me mandou. Já sentei discutir sobre isso com o Matheus. Na última reunião que a gente teve, onde ficou acertar esse reajuste e a diária complementar, eu não estava sozinho, tinha outras pessoas comigo. E lá, o próprio prefeito, junto com o Cláudio, comentou que eu liguei na hora e falei que esse valor estava muito abaixo. Esse valor não está correto. Eu também não concordo com esse valor. Mas eu concordo que é um avanço mínimo, mas é um avanço, levando em conta que provavelmente vai ser corrigido nos próximos anos. E essa diária complementar, eu e o vereador Polaco, semana passada, já sentamos com o prefeito para conversar, para fazer um remanejamento, um rebalanço, pensar melhor sobre essa diária. Não distribuir valores apenas para São Paulo ou para Assis. Haja visto que os meninos também viajam para Jaú, para Marília, para Bauru, para Garça, para outros lugares. Então, fazer uma divisão centralizada, conversar com a Ana, conversar com o D, conversar com os motoristas para melhor atender. Conversei com o Cláudio hoje. Ele falou que esse projeto da diária complementar ia subir hoje. Também não subiu. A gente espera, assim como todos os vereadores, que na próxima suba. Porque, apesar de ser base, eu não estou aqui para passar a mão no que eu acho errado. Eu não estou aqui para passar a mão no que eu acho injusto.
Eu estou aqui, acredito, como para todos os vereadores, para trabalhar e para cobrar. E só pegando o gancho, para falar da minha indicação, que eu deixei lá por último, a 32, ela vem para reiterar um ofício que eu também formalizei lá no dia 12 de setembro. Ela passou aqui, mas é importante lembrar, é sobre parceria institucional com as empresas, Agroterenas, Raizen, Água Bonita. E eu fiz esse ofício, vim cobrando, vim participando. E hoje, na hora que um pouquinho antes da sessão, eu estava ali conversando com o Cláudio, e ele mencionou que foi cedido pela Água Bonita um ônibus. Eu vou estar disponibilizando a foto do ônibus na minha rede social. Está hoje no Diário Oficial. Quem acessa o Diário Oficial pode entrar aí para dar uma olhada. Está hoje no Diário Oficial. Já publicado esse ônibus. Provavelmente vai fazer a linha Maracaí-Tarumã. Provavelmente. E ele foi apenas lido aqui, presidente, mas eu faço questão de ressaltar a respeito do projeto de lei 09. É a inclusão da festa de Santo Reis no calendário oficial do município. Esse é um projeto muito importante, porque inclui a festa de Santo Reis no calendário da nossa cidade. Ele preserva a memória. Eu conversei com alguns deles, me colocaram no grupo, conversei com um bispo, e ele falou que depois da pandemia, que a festa de Reis foi muito afetada na pandemia, e depois da pandemia não ocorreu mais nenhuma festa aqui em Maracaí. E já falando sobre eles, eu quero agradecer muito o pessoal do grupo Peregrinos de Belém. Eles que mantêm viva essa chama cultural, eles que são os guardiões dessa história. E agradecer também o meu grande amigo, o bispo. Sem ele, esse projeto não tinha sido estruturado, não tinha ganhado corpo. A gente fez uma reunião ali também no gabinete, ele com os demais pessoal. Conversamos, estruturamos esse projeto para que ele ganhasse corpo, para que essa proposta ganhasse consistência. Ele foi apenas lido, mas eu faço questão, como estou fazendo aqui, de frisar a importância dele. E parabenizar a professora Sônia, fez pelos 2 projetos que ela propôs aqui, tanto da Rede Mulher Protegida, quanto do Março Mulher Forte. Infelizmente, alguns vereadores comentaram aqui, nós temos visto aí nas redes sociais, alguns casos com frequência aqui em Maracaí e também na região. É algo inadmissível. E o que mais assusta nesses casos é que para cada 3 ou 4 casos desse que é notificado, que é posto em rede social, existem muitos outros que não são denunciados, não são expostos. Então, eu concordo com o que o vereador Pi disse aqui, da gente ter essa rede forte, da gente se aproximar, fortalecer a nossa rede de proteção, para que se aproxime mais das mulheres, para que esteja presente. É muito importante esse projeto da senhora, professora. Eu gostaria muito de subscrever junto, porque eu acho que esse é um assunto de todos nós. Eu falo aqui não só como vereador, eu falo como pai de 2 meninas que se preocupa com o futuro delas, com o que a gente vai deixar para ela. E a gente, nós que somos vereadores, graças a Deus, nós temos uma ferramenta muito grande na nossa mão, que é nosso mandato, em poder criar políticas públicas de qualidade para deixar um futuro melhor para elas. Então, é muito importante. A vereadora está aqui, é uma vereadora atuante nessa causa, já vem desde lá de trás trabalhando nisso. E a professora vem com esses 2 projetos extremamente importantes. Eu gostaria muito de subscrever junto com a senhora nos 2. E só para encerrar, falar do pessoal do kickboxing, parabenizar a vereadora Duda pela indicação. Foi indicação, né, Duda? Pela indicação. Essa semana conversamos com os meninos, com o Victor Cassiano e com o Robertinho. Eles têm um projeto muito grande e está ganhando corpo muito ali na cidade. E nós conversamos com eles, batemos um papo, nos disponibilizamos, eu, o doutor Tiago, a poder fortalecer e ajudar no que for preciso. O vereador Polaco também estava, o Renato também. Então é muito importante que a gente dê condições, fomente para que mais esportes possam chegar na nossa cidade e continuar. Hoje eles têm em média ali, eu estou no grupo deles lá, eles têm em média aí, em torno de 39, 40 alunos, de várias idades. E agora a prefeitura vai dar o suporte, a Câmara que, sem dúvida, não só nós que estávamos, mas todos os vereadores vão ajudar, sem dúvida. O esporte ele é coletivo, ele não é propriedade de um único vereador ou de uma única pessoa. Todos vão dar esse suporte. Então, ele tende a crescer ainda mais. É muito importante. Eu parabenizo o Robertinho, o Victor Cassiano
e todo o pessoal ali da Kickboxing, da Maré Thai, do Brazilian Thai, que vem em Maracaí. É uma equipe muito forte na região, muito grande na região, e agora está aqui na nossa cidade. Sem dúvida, o esporte salva a vida, o esporte transforma, e vai fazer uma diferença muito grande aqui na nossa cidade. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado, vereador Wellington. Convido a vereadora Maria Eduardo Manzano Garcia a fazer uso da palavra em explicações pessoais. Bom, continuar falando dos materiais de sessão, e aquela hora não deu tempo de finalizar. Porém, tem duas indicações aqui de grande importância. A 022, ela se trata da inclusão da atividade esportiva Kickboxing como atividade esportiva oficial no nosso município. Recentemente, teve uma reunião com o executivo e com os voluntários que hoje estão, né, fazendo essa ação no nosso município, e no qual, mais uma vez, eu deixo aqui, né, vamos tratar assim, que eu fico triste, né, quando esses movimentos acontecem e quando principalmente é de interesse coletivo. E vereadores que demonstram interesse por determinadas causas, determinadas lutas, não são envolvidos. E agora eu retrato a mim. Para estar discutido junto ao executivo, a outros vereadores, determinados assuntos. E foi o que aconteceu, né, com esse Kickbox aqui. Eu tinha conversado com o Vitor Cassiano, já tinha demonstrado o apoio, já tinha demonstrado até a própria indicação, né, para fortalecer essa luta, fortalecer, né, essa inclusão como atividade. E daí tem movimentos que é feito que, infelizmente, igual eu sempre falo, a gente fica sabendo só quando a gente vê nas redes sociais. Então, fica aqui só para deixar registrada a indicação e também, né, o meu apelo. A indicação 023, que é em relação à roçagem ali da calçada do Jardim Europa, a calçada existente ali, que eu gostaria de ressaltar e relembrar, que é de emenda impositiva minha, foi realizada, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás. Essa calçada, ela foi roçada na última sexta-feira, porém, eu já tinha feito o documento solicitando a roçagem dela e a poda das árvores que estavam dificultando que os munícipes utilizassem daquela via. Eu não sei se vai passar aí nas redes sociais, essa era a realidade, né, que estavam lá, a via, praticamente muito perigosa, inacessível, vamos tratar assim. E roçagem pública, foi falado bastante na sessão de hoje, mas ela vem sido constante, praticamente todo dia. E agora eu não digo só de janeiro, fevereiro, mas do ano todo. É uma demanda que não tem um roteiro, não tem uma organização. Infelizmente, um faz ofício, o outro pede, e quem, né, nós vereadores somos aí a linha de frente que a comunidade nos encontra, é cobrança constante. Vou dar um exemplo aqui na José Bonifácio, até ontem estava feio a entrada da cidade. Não vou falar da parte de cima lá, porque é o DR, a kart que roça. Mas da bandeira para baixo, ontem que foi feita a roçagem. A Pedro Manzoni, mesma situação. Hoje, eu passei ali no Centro Cultural, e eu convido, se eu estiver falando mentira aqui, ao secretário responsável, prefeito, secretário da Educação, passa lá no Centro Cultural, vê a situação que está, a calçada, está nascendo grama na calçada, igual lá no Primavera 2. Está nascendo a grama na calçada. Se não tiver nada aí, uns 70 centímetros de metro, eu não digo que não está nada. Então fica mais uma vez aí um pedido, né? Porque assim, a gente cobra a população para fazer a roçagem. Cada um das suas casas, né, da limpeza dos terrenos e tudo mais. A prefeitura notifica e multa o cidadão. E quando é a prefeitura? Quem é que multa? Quem é que notifica? Fica aí, né, uma dúvida para ela mesma, né, fazer essa reflexão. E também tratar aqui da moção de apoio de minha autoria 03/2026, que é o apoio à federalização das investigações do caso Orelha, o caso do cachorro que foi morto, né, recentemente lá em Florianópolis, brutalmente por jovens. As investigações elas estão sendo muito vazias, né, por parte dos órgãos responsáveis. E federalizando,
essas investigações, a gente vai tomar uma forma um pouco mais rude, a fim de penalizar de fato, já que tem prova, já que mobilizou o Brasil inteiro, fica aqui esse apoio para que envolva a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal. Eu agradeço a todos os vereadores que votaram favorável a essa moção. Fortaleço aqui mais uma vez que a causa animal, eu não preciso vir aqui, né, para poder me autopromover e falar da causa animal. Quem me conhece sabe o trabalho que eu faço diariamente, né, com muito amor, com muito carinho pela causa. E hoje, fortalecer aqui também o teu projeto da professora Sônia. Professora, eu gostaria de subscrever com a senhora, levando em consideração que março agora é o mês das mulheres. Já deixo aqui os meus parabéns a todas as mulheres, em especial as mulheres da minha vida. É muito bom, professora, projetos assim, ter você aqui nessa casa, porque pouco foram os avanços que a gente teve nos últimos 4 anos, 5 anos, eu acredito que em toda a história legislativa, né, aqui dessa Casa de Leis. Então, projetos e lutas que envolvem as mulheres é de grande valia. Eu gostaria de subscrever com a senhora, porque eu acho que hoje nós somos referência. Isso, e fizemos história, estamos fazendo história 2 vezes. A única vez, pela primeira vez, 2 mulheres na Câmara Municipal. Então, fica aqui meu apoio, meu fortalecimento ao projeto da senhora e me coloco à disposição também, quando os projetos forem em relação a mulheres, que a gente tenha nessa parceria de estar cobrando junto. E, finalizando, de forma especial, gostaria de parabenizar o pessoal do COPEDEM, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A atuação de vocês, sem dúvida nenhuma, é notável, é notório diariamente que vocês fazem a diferença no nosso município. Se não for um dos, é o único conselho que, na minha ótica, funciona de verdade. Que a gente tem transparência, que a gente vê a luta diária, sempre nas reuniões que vocês fazem. Eu já participei, e ver o mundo um pouquinho com os olhos de vocês, para mim, poder lutar aqui nessa Casa de Leis é gratificante. Eu gostaria, de coração, de deixar o parabéns pelo trabalho que vocês fazem frente ao Conselho, que é totalmente voluntário, somente pela causa que para vocês importa muito e para mim também importa. Né? Se é importante para vocês, é importante para mim. Contem comigo, contem com o meu mandato em prol, né, as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Então, gostaria de deixar registrado aqui que vocês fazem a diferença no nosso município. Vamos deixar tudo azul, como eu sempre falo para o Gabriel, para o Marcelo, para o Dalmo, para o Dito, né? E para todos que a gente sempre está se reunindo. E por hoje é só. Eu agradeço a Deus pela noite de hoje, pela sessão, e que todos tenham uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus e parabéns a todos pela atuação na sessão de hoje. Obrigado, vereadora Duda. Convido o vereador Celso Barbosa para fazer outra palavra. Peço ao senhor vice-presidente que assuma essa cadeira para que eu faça uso da palavra e explicação pessoal. Convido o vereador Tiago Vasseri Martins a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Bom, em explicação pessoal, a gente tem um pouco mais de liberdade de tratar de outros materiais que não aqueles que tramitaram na sessão. Bom, primeiramente, com relação às diárias, o vereador Wesley trouxe aqui pontos de vista importantíssimos, vereador, com relação à necessidade de pensar com relação aos valores. Nos últimos anos, a gente tem apresentado aqui, desde o primeiro mandato, pedidos nesse sentido. E, pelo menos do ponto de vista da Câmara, nós tivemos alguns avanços, como, por exemplo, hoje, a possibilidade da Prefeitura, via decreto, restabelecer, na verdade, porque quando a gente fala de estabelecer, dá a impressão que estamos trazendo algo que não estava previsto. E, na verdade, e essa era uma luta que nós apresentamos nos últimos anos, era que, desde a implementação das emendas impositivas, não, perdão. Desde a implementação das diárias, não ocorreram sequer a sistematização da inflação. Então, esse era o pedido ali atrás, né, nos últimos anos, para a Prefeitura Municipal. Foi feito a previsão legislativa, passou aqui na Câmara Municipal, todo mundo votou sim,
E hoje é possível, mas a gente sabe que depende de estudos orçamentário e financeiro. Hoje de manhã eu conversei com o Dr. Bruno e ele falou que realmente estava na mesa dele, vereador Wellington, a delegação do prefeito Paulinho para que elaborasse o projeto de lei dispondo sobre a nova fixação de valores. Pelo que foi citado, pelo menos comunicado, em princípio com relação a Assis e São Paulo, mas fica já registrado o pedido para que repense e, quem sabe, estabeleça com relação aos outros destinos também. Bom, falar aqui agora sobre as formas de atuação de vereador. Quando a gente pensa na atuação do vereador, quem está, às vezes, acompanhando mais de perto no dia a dia, já tem essa concepção das formas de atuação. Porém, algumas pessoas, às vezes, não têm, por não estar no dia a dia da política, às vezes cobra algumas posturas dos vereadores, mas tem muitas ações que, às vezes, a gente não tem a possibilidade da iniciativa legislativa, porém, o vereador tem a possibilidade de atuar de algumas formas. Então, eu trouxe aqui hoje, basicamente, algumas formas que a gente tem atuado, que é importante do ponto de vista da tanto Câmara Municipal como comunidade, e está acompanhando não só a Câmara, não só o seu vereador, mas a Câmara como um todo. Primeiramente, eu quero falar de fiscalização. Bom, nessa última semana, uma importante disposição que os vereadores, que os munícipes tiveram implementados é a questão do descongelamento. Desde o começo de janeiro, estava articulando junto com o vereador Wellington, junto ao prefeito Paulinho, para que promovesse o descongelamento do tempo de serviço da época da pandemia. Isso vai refletir no quinquênio na sexta parte dos colaboradores da Prefeitura Municipal, e acredito que hoje houve o pagamento já com essa sistemática. Com relação aos atrasados, desde o congelamento, quem já fazia jus e não teve e ainda não recebeu, a gente está ainda ajustando junto à prefeitura e cobrando que seja encaminhada uma lei específica que trate da forma de restabelecimento desses valores. Segundo ponto, com relação à iniciativa legislativa. Ainda vai tramitar, nas próximas sessões da Câmara, 2 projetos de lei da Prefeitura Municipal, um que trata sobre um programa de vacinação escolar e o segundo que trata sobre a redução do absenteísmo. Absenteísmo, para quem não sabe, é aquele fato, aquela situação em que a pessoa vai e marca um determinado exame, um determinado procedimento em algum estabelecimento municipal, especialmente na saúde, principalmente ali que a gente tem uns reflexos, e depois não vai nessa consulta. Isso atrapalha e muito essa gestão das filas, porque você, que às vezes não tem, você que tem marcado um determinado procedimento e não vai, você está, querendo ou não, tomando o lugar de alguém que tem essa necessidade emergencial. Esses 2 projetos devem entrar nas próximas sessões e através da iniciativa legislativa, a gente está implementando aqui um pedido para que, com relação a essas 2 situações, haja um olhar especial com relação às pessoas com deficiência, professora Sônia. Falo professora Sônia porque é uma vereadora atuante também nessa área da inclusão social. É óbvio que quando a gente fala de vacinação escolar, a gente tem que pensar nas pessoas com deficiência, porque alguns diagnósticos, eles não vão falar que impossibilita, mas demanda maior atenção, maior sensibilidade de articulação, não só, nesse caso, da rede de saúde, mas principalmente junto à Secretaria de Educação. Dialogando com os pais, com as mães, para saber como e se vai ser feita essa vacinação na escola, com ou não o acompanhamento do pai. Bom, terceiro ponto, falei aqui de iniciativa legislativa e também sobre fiscalização. Terceiro ponto, com relação à atuação do vereador, vou falar de captação de recursos. Ontem eu estive com o Fadu, que é assessor do deputado Mota, deputado federal Mota, e foi feita uma comunicação pelo Fadu da liberação do valor de R$100 mil para a saúde. O ano passado já foi destinado o valor de 100 mil pelo deputado Mota, que a gente está ajustando e articulando para que seja feita a implementação da iluminação do campo municipal, e com mais de 100 mil agora na área da saúde, já são 300 mil que a gente pretende materializar esse ano. Agradecer o Fadu pelo apoio,
pela colaboração, pela atuação em conjunto. Já alertei na última sessão aqui e vou frisar em muito esse ano aqui, para que a comunidade fique atenta com relação a esse ano eleitoral. Procurem saber um pouco mais do candidato, procurem saber como ele tem trabalhado aqui na comunidade, para que a gente evite aqui, esse ano especialmente, aqueles candidatos aventureiros que só lembram da cidade no ano de eleição. E, finalmente, falar de uma quarta dimensão de atuação do vereador, que é com relação à colaboração e articulação. A vereadora Duda falou aqui com relação a uma reunião que aconteceu relacionada ao kickboxing. Não posso falar de outras reuniões, mas dessa do kickboxing eu posso falar. Aconteceu essa reunião, ela não estava programada. Eu falo porque ela aconteceu no final da tarde. O prefeito Paulinho fez contato, que ele estava com o vereador Wellington, e havia um problema a ser solucionado com relação aos professores dos programas sociais. Assim que a gente pensou como materializar esse ano, porque nós estamos num ano em que é o último ano do contrato de licitação dos professores. Então, o prefeito chamou para que a gente pensasse como iríamos fazer essa programação para esse ano. Foi falado nesse dia, com relação, aproveitando que falamos sobre de todas as modalidades, foi citado com relação ao kickboxing. Eu fiz contato com o Vitor, o Elton fez contato com o Robert naquele mesmo dia, não foi uma reunião pré-agendada, tanto que aconteceu no final da tarde, e houve uma disposição de que, em conjunto, de que não nesse primeiro momento se transforme num projeto social, mas foi feita uma intenção de destinação de recursos de emenda impositiva para que garanta que essa modalidade seja implementada esse ano. Só ressaltando, porque o meu tempo já até acabou, né? O vereador Celcinho está de olho, para esse ano, já havia previsão de emenda impositiva do vereador Renato e também minha destinação, no valor de R$ 1.000 cada um. Já houve um pré-compromisso do vereador Polaco e do vereador Wellington de fazer um aporte para que a gente garanta e amplie o kickbox, e os demais vereadores, como o jurídico da prefeitura está analisando as nossas emendas desse ano, até porque não começou a executar, se for possível e vocês puderem endossar também emenda positiva, a gente pode trazer um aporte maior em conjunto, todo mundo, não só com relação ao kickboxing, mas as demais modalidades. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso. Convido o vereador Tiago Vasselli Martins a reassumir a presidência. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos para explicações pessoais, comunico aos senhores vereadores e a todos que nos acompanham que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 17 de março de 2026, às 19 horas, na creche Eliana Goretti de Andrade. Essa sessão ela vem dentro do nosso programa do Câmara Até Você, que a gente pretende restabelecer esse ano aquelas sessões que a gente pode ir até a comunidade. Fica o convite não só para que a comunidade de Jardim Santa Olga, mas toda a sociedade possa acompanhar essas sessões. Nada mais havendo a tratar, convido todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão.